Eu vou gravar agora as aulas 7 e 8 da Frente A para a turma da manhã de Osasco. Beleza? Vamos lá então. Oi pessoal, professor Yudi, agora para a gente revisar um pouquinho de equações do segundo grau. Tema aí das aulas 7 e 8 da apostila 1, né? Página 196. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui da parte teórica, né? Equação do segundo grau era toda sentença matemática que podia ser reduzida a uma expressão do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Né? Esse nome, equação do segundo grau, vem do fato de que a incógnita x é incógnita, encontra-se elevada ao quadrado. Né? Então, a equação do segundo grau. E a gente diz que esses valores a, b e c são os coeficientes dessa equação do segundo grau. Bom, e aí como é que a gente vai fazer para determinar os valores de x que tornam essa sentença verdadeira? Que nem aqui no meu exemplo 1, ó, né? Nós temos a equação do segundo grau 2x² menos x menos 1. Que números eu posso pôr no lugar do x e que tornam a sentença verdadeira? Né? Esses números a gente chamava de raízes da equação. Então, nossa ideia, nosso objetivo aqui é determinar as raízes da equação. E para isso, demonstra-se que, né, existe uma fórmula resolutiva bem bacana, aí, que tem uma lógica por trás dela, famosíssima, né, conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, chega-se à seguinte expressão, que as raízes x1 e x2 são dadas por menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Em que esse delta a gente chamava de discriminante da equação do segundo grau. E como é que a gente obtinha esse valor do delta? O delta era b² menos 4ac. Ou seja, conhecendo-se os valores dos coeficientes a, b e c, aplicando aqui nessa continha, ó, a gente calcula o valor do delta, do discriminante, e aí depois a gente substitui aqui para achar as raízes x1 e x2. Né? Então, a equação do segundo grau pode ter até duas raízes reais e distintas. Né? Mas pode acontecer também de ter duas raízes iguais. Né? Isso ocorre se o delta der zero, porque a raiz quadrada de zero é zero, e se você somar zero ou subtrair zero, dá na mesma, né? E caso o valor do discriminante do delta dê um número negativo, né? Dependendo dos valores do a, do b e do c, pode acontecer de dar negativo aqui. No universo dos reais não existe raiz quadrada de número negativo, então não vai ter raiz real. Bom, mas vamos ver na prática como isso se aplica, né? Então, vamos levar em conta essa equação aqui, ó, 2x² menos x menos 1 igual a zero. Primeiro passo, perceber que é uma equação do segundo grau. Sendo do segundo grau, para achar as raízes, eu vou ter que aplicar isso. E para aplicar isso, vamos identificar, então, os valores dos coeficientes a, b e c. Vou escrever aqui do ladinho, ó. O a é o coeficiente do x², então o a vale 2. O b é o coeficiente do x. Aqui tem menos 1 vezes x. Uma lógica bacana que eu gosto de utilizar é assim: que número eu pus no lugar dessa letra b para a equação ficar assim? Né? A gente tem que substituir o b por menos 1. Aí menos 1 vezes x, que dá esse menos x. Então, b vale menos 1. E o c é o termo independente, a gente chama isso aqui de termo independente da equação. Ele vale menos 1. Esse nome termo independente, porque ele independe do valor de x, né? Ele é sempre menos 1. Aqui não, aqui tem o x aí, ali, termo independente. Bom, identificamos os valores do a, do b e do c. Vamos calcular aqui o valor do discriminante delta. O delta, então, ó, substituindo aqui na fórmula, é menos b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Orientação, não se esqueça de pôr esse parênteses, hein? Senão você vai pensar que é uma subtração, enfim. A simbologia em matemática, né? A gente já viu várias vezes, é fundamental. Então, fazendo a conta agora. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 1 dá mais 8.
Então, tinha dado 1 aqui, mais 8, 9. Se o discriminante deu positivo, o delta deu positivo, então tem duas raízes reais e distintas. Quem são essas duas raízes? x1 e x2 valem. Aí, usando agora a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, então menos 1 que dá 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, já vou substituir, ó, raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes o A, né? Olha aqui, ó, 2 vezes o A, 2 vezes 2, 4. Conclusão, então, as raízes x1 e x2 deram 1 mais 3, 4, dividido por 4 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 4, menos 2 quartos, simplificando menos meio. Então, as raízes dessa equação são os números 1 e menos meio. Ou seja, o conjunto solução dessa equação tem como elementos o 1 e o menos meio. Tá aí. E lembrando, dá para verificar sempre, né? Se você faz a pergunta lá no final, mas será, né, que essas são as raízes mesmo? Você pode verificar, por exemplo, vamos verificar se de fato x igual a 1 é raiz, torna a sentença verdadeira? Substitui x por 1 aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 dá 2. Então aqui deu 2. Menos 1, 2 menos 1 dá 1, e 1 menos 1 dá 0, ó. Bateu. Se você fizer a verificação com x igual a menos meio, pode fazer a continha lá no rascunho e tal, você vai ver que essa conta vai dar 0. Né? Mais um exemplo aqui rapidinho, ó. Nessa equação do segundo grau, o coeficiente A vale 1, tem 1x², né? O coeficiente B vale menos 3, ó, tem menos 3x. E aí, ó, quanto eu pus no lugar do C para a equação ficar desse jeito? Né? A gente substitui o C por 0. Né? Aí, substituindo por 0, ó, como somar 0 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Fica desse jeito. Então, C vale 0. E aí, quando uma equação do segundo grau tem ou C valendo 0 ou B valendo 0, tá? Pode acontecer às vezes do B valer 0 também. O que não pode ser 0 é só o A. Né? Então, se ou B ou C forem iguais a 0, a gente chamava a equação de equação do segundo grau incompleta. Ao contrário da primeira, ó, que era completa. Sendo a equação do segundo grau incompleta, primeiro, a fórmula é válida sempre. A gente pode aplicar essa fórmula. No entanto, quando é incompleta, dá para resolver sem a fórmula, usando aí as técnicas de fatoração, que a gente já viu lá no vídeo anterior, né? Então, olha só, usando as técnicas de fatoração, notem que x é um fator comum, colocando-se esse fator comum x em evidência, x² dividido por x dá x, menos, porque aqui no meio é menos, 3x dividido por x dá 3. Né? Aquelas técnicas de fatoração que você já treinou nas tarefas, né, das aulas anteriores, está aí. Bom, e aqui tem uma propriedade fundamental. Toda vez que o produto entre dois valores dá 0, e só quando está igualado a 0, propriedade, um deles necessariamente é 0. Então, ou aqui dá 0, ou aqui dá 0. Né? E quando é vezes, hein? Vezes igualado a 0. E, portanto, daqui sai que o x vale 0, ou, né, ó, x igual a 0, ou, para dar 0 essa conta, x vale 3, né? 3 menos 3 que dá 0. Conclusão, então, deixa eu virar para cá, ó, passar aqui na frente. Então, x deu 0, x deu 3, conclusão, o conjunto solução dessa equação tem como elementos o 0 e o 3. Tá aí, ó. Se você fizer a pergunta de novo, será? Né? Você pode testar, substituir x por 0, x por 3, você vai ver que de fato 0 e 3 são raízes. Então, essas eram as estratégias aí para a gente resolver uma equação do segundo grau. Isso aqui é um assunto assim, bem prático, bem
algébrico, né? Assim, tem que treinar, bem mecânico, né? Então, você tem que treinar essa mecânica, tem que saber de cor a fórmula, não tem jeito, né? E, assim, às vezes tem questão de vestibular exatamente assim. Só que, geralmente, uma equação de segundo grau é uma ferramenta, né? Você tem um problema de geometria, de repente, que recai nisso aqui. Você pode ter um problema de física, né? De cinemática, lá, movimento retilíneo uniforme, tal, uniformemente variado, né? E acaba recaindo a equação do segundo grau. Ótica também. Então, é um assunto que você tem que dominar, né? Porque já pensou? Perder um exercício de física, porque não sabe a parte matemática, a ferramenta matemática, né? É bobeira, a parte mais difícil, digamos assim, que é a parte conceitual, de você pensar, você conseguir executar e não conseguir executar uma equação de segundo grau, né? Não pode. Então, treina bastante aí. A gente vai fazer daqui a pouco, no próximo vídeo, alguns exercícios relativos a isso.